Governador e secretário de saúde passam o domingo inspecionando hospitais e pronto-socorros. STF mantém decisão que impede retorno de presos federais aos estados. Guaidó anuncia que participará de manifestação contra Maduro na Venezuela nesta segunda-feira. Homem espanca ex-mulher e coloca fogo na casa dela em Presidente Figueiredo. Rapaz de 20 anos é executado com 11 tiros no bairro do Japim. Homem é morto a pauladas no ramal do Brasileirinho. Em Nova Irã, outro foi morto a golpes de faca dentro de sítio onde morava. Previsão do tempo. Tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 20 milímetros e que o dia pode ficar quente, com os termômetros podendo esbarrar nos 34 graus. Já é de 26 graus a temperatura no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 79% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 13 km/h de velocidade. Segunda-feira, 4 de março. Chegamos aos 63 dias do ano. Faltam 302 para terminar 2019. É dia de São Casimiro. O aeroporto Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante toda a madrugada. Datas e fatos. Registros da história. Cristóvão Colombo volta de sua primeira viagem para a América. No dia 4 de março de 1493, o navegador chega em Lisboa, onde é recebido pelo rei de Portugal e conta ter descoberto um novo arquipélago das Índias, a qual chamou de Índias Ocidentais. 1789 entra em vigor a Constituição dos Estados Unidos. A União começa a funcionar como um conjunto de estados federados. 1826, Buenos Aires é escolhida a capital da Argentina. 1877, estreia Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. 1945, o poeta chileno Pablo Neruda é eleito senador. 1968, Pablo Picasso doa sua série de quadros inspirada em As Meninas ao museu que leva seu nome em Barcelona. 1973, 8 terroristas do Setembro Negro deixam a embaixada da Arábia Saudita no Sudão depois de matar 3 diplomatas. 2004, Pelé apresenta a lista dos maiores jogadores de futebol vivos do mundo. As escolhas do craque causam imensa controvérsia. Agora 5h54. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, muitas blitz foram realizadas nesse final de semana e agora pela madrugada, aos 45 minutos de hoje, uma grande blitz foi realizada em frente ao cemitério São João Batista, um lugar inusitado. Que maravilha, né, Paulo? A gente gosta de noticiar esse tipo de ação da polícia, da Secretaria de Segurança. A gente sempre que pede aí na madrugada, nós, Paulo, eu, você, estamos acostumados a dirigir aí na madrugada e sabemos, né? Assim como eu e você, muita gente dirige na madrugada e sabe dos perigos que o trânsito oferece com pessoas embriagadas, com pessoas vindo de baladas, de festas em altíssima velocidade, outros embriagados, carros com as características, né, bem mexidas, como aqueles carros rebaixados que não oferecem perigo quando estão em alta velocidade também. Aí a polícia está trabalhando muito forte, ainda bem que houve essa blitz aí em frente ao cemitério. Nós sabemos que houveram outras também, viu, Paulo? Lá na área do Tarumã, na Avenida do Turismo, ali onde costumam ficar as casas de show. Pois é, mas essa blitz em frente ao cemitério é inusitada, né, Pellegrini? As pessoas pensam, por ali não tem nada. E o cara cair ali, muitos carros também trafegando em altíssima velocidade, vou te contar, Pellegrini, a irresponsabilidade é grande em tempos de carnaval, principalmente. Durante a semana, além dos doidos do volante, ainda temos os semáforos onde você não pode ficar parado, porque você pode ser também assaltado. Oi, Pellegrini. Oi, Paulo, agora sim, agora estou te ouvindo, Paulo, e as colocações que você faz no trânsito realmente são pontuais e realmente vem acontecendo muito, você está em sinal, as pessoas reclamam também, até os pedestres andam reclamando de faixa de pedestre, onde os carros param, os motoqueiros aparecem entre um carro e outro, isso vem ocasionando muito acidente também, além de atropelamentos, além de pessoas aí que estão, como sempre, Paulo, dirigindo em altíssima velocidade em vias onde não dá para correr, o carro vai lá, vai com 80, vai com às vezes até com mais do que isso,
nos cruzamentos aí da cidade. Nessa blitz realizada agora de madrugada em frente ao cemitério São João Batista, muitos carros e motocicletas apreendidos, Pellegrini, muitos carros mesmo. E são motoristas blitz, Paulo, né? A gente já nota que as plataformas já estão presentes, né, Paulo? Sim. Né? É verdade, as plataformas o esquema está todo preparado. As motocicletas, a plataforma estava superlotada de motocicletas, muitos carros apreendidos também. São motoristas embriagados, documentação em atraso, carro com características também que não correspondem à originalidade do veículo, e por aí vai, Pellegrini. Sem contar com muitos até que se arriscam a dirigir sem carteira, não é, Paulo? Sem dúvida alguma. E principalmente esses, né, Pellegrini? Muita gente dirigindo também sem a devida habilitação. Pois é, e esse tipo de operação, esse tipo de blitz, Paulo, agrada e agrada muito, né, a população. A gente fica satisfeito que as pessoas que gostam de infringir a lei, que gostam muitas vezes de provocar acidente, colocando a vida deles e a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com a situação em risco. Então, tomara que essas blitz voltem a acontecer em lugares assim como você colocou agora, assim, Paulo, que já não é frequente, já não é, né, eu nunca vi falar em blitz em frente ao cemitério. E as pessoas que bebem no volante, que está ali toda errada, acham que no local como aquele jamais iriam cair uma blitz. Porque também os carros trafegam pela Maceió, não é, Pellegrini? E cai ali, porque muita gente vem pela Maceió, vindo das baladas, e vamos parar aqui, que aqui é que a moçada vai parar. E todo mundo caiu na blitz. Pellegrini. Oi, Paulo. Tivemos muita violência também no final de semana, principalmente no interior, não é? Tivemos, Paulo, sim, nós tivemos aí um fato profundamente lamentável na estrada de Novo Airão, quando uma pessoa lá do município lá de Novo Airão, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que era um trabalhador, uma pessoa de bem lá e muito conhecida no município de Manacapuru, tem um terreno, né? Tinha um terreno lá na estrada de Novo Airão e foi visitar esse terreno lá, foi dar uma olhada lá, foi levar umas sementes, etc., e acabou sendo vítima de latrocínio. Trata-se do senhor Antônio Francisco da Silva Menezes. Esse homem, Paulo, foi vítima de um latrocínio, ele teve seus pertences levados e ainda por cima os bandidos o mataram com várias facadas espalhadas pelo corpo, esfaquearam o homem até a morte para levar alguns poucos pertences dele, como carteira, celular e etc., e alguns objetos lá do sítio. Coisa pouca, porém tiraram a vida desse homem aí, profundamente lamentável esse fato. No ramal do Brasileirinho não foi diferente. Não foi diferente não, Paulo. Um senhor já de próximo à idade de 80 anos, estava, né, tinha uma namorada e também tinha um bar, estava bebendo com a namorada, estavam por lá enchendo a cara, resolveram dar uma volta lá no ramal do Brasileirinho, onde tem muitos bares, muitas casas de show lá no Brasileirinho, entraram ramal adentro e há quem diga que lá ele foi vítima de uma emboscada e levaram dele aí os pertences dele, o dinheiro que ele tinha, e ainda por cima o mataram a golpes de pau. Ele foi assassinado a pauladas, no crime bárbaro, mais um no ramal do Brasileirinho. O homem morreu esfaqueado, já tem o local, Pellegrini, onde ele morreu? Paulo, esse homem que morreu esfaqueado já deu entrada no Instituto Médico, aliás, ainda não deu entrada no Instituto Médico Legal, né? Estava no pronto-socorro 28 de agosto, ele foi assassinado no bairro de Educandos. Um rapaz de 20 anos foi executado com 11 tiros, né, Pellegrini? Acerto de contas isso? Pois é, Paulo, isso já é um mistério para a polícia, né? Ainda é um mistério. A polícia já está investigando, o Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local. Esse rapaz tinha 20 anos de idade e foi assassinado com 11 tiros. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes, é que ele não tem passagem pela polícia, né? Não tem, ninguém sabe ainda se ele estava envolvido em algum tipo de ilícito, não se sabe ainda ao certo em relação a isso, porém, ele não tinha passagem pela polícia. E outro detalhe, Paulo, ele foi assassinado na rua da casa da namorada dele, estava saindo da casa da namorada quando foi abordado por homens que estavam inclusive encapuzados dentro de um veículo e o mataram com 11 tiros. Ele ainda tentou correr, mas foi logo alcançado pelos assassinos. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco e contar tudo o que aconteceu nesse final de semana. Bom trabalho para você nessa semana também. Muito bem, Paulo Guerra, obrigado também aí a toda a equipe, né? Vamos ter uma boa semana de trabalho, se Deus quiser, e torcer para a virose não nos pegar. Paulo, que tem aproximadamente 500 pessoas procurando as unidades de saúde com os sintomas da virose. 500 pessoas
por dia, isso vem acontecendo. Paulo, daqui a pouco, quando eu voltar, deverei estar voltando com novidades, né? Estou sendo acionado aqui pelos nossos contatos, as pessoas que fazem, têm um trabalho, sempre estão ligando, né, pra gente, e poderemos ter novidades vindas lá do bairro Tancredo Neves. A unidade externa do Jornal da Manhã se desloca nesse momento para o local. As informações que temos, Paulo, é que um corpo fora encontrado agora há pouco lá no bairro Tancredo Neves. Daqui a pouquinho vamos estar lá presentes para sabermos aí detalhes dessa situação. Sem antes, Paulo, confraternizar, bater aquele papo com os nossos ouvintes, né? Vamos interagir com nossos ouvintes. Professor Lazenilton, lá da comunidade do Arapapá, toda a família Perdigão ligada no Jornal da Manhã. Família Perdigão, obrigado pela audiência. Professor Lazenilton foi muito bem recebido lá no Arapapá pelo professor Lazenilton. Seu Arthur, a filha dele, a Sena também, todos ligados no Jornal da Manhã, toda a família do seu Arthur, aquele abraço. O Almir, o professor Newton também, o seu Nilson da Voadeira. Paulo Guerra, a audiência do Jornal da Manhã é das maiores em todo o interior do estado, e a gente retribui o carinho aqui nesse momento de interagirmos, Paulo, muito bem, interagirmos com os nossos ouvintes. Paulo, em deslocamento para o Tancredo Neves nesse momento, parece que lá tem um corpo. Tô indo lá, Paulo. Vai lá. E atenção para esta nota de falecimento. Familiares de Alessandro Noronha comunicam seu falecimento ocorrido ontem. Seu corpo está sendo velado na funerária egípcia, na rua Visconde de Porto Seguro, Parque das Laranjeiras, de onde sairá para sepultamento às 14 horas. Noticiamos com pesar o falecimento de Alessandro Noronha. Durante o período de carnaval, hoje e amanhã, o parqueamento para a guarda de veículos removidos em operações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus-Trans estará fechado para o atendimento ao público. O local volta ao funcionamento normal a partir do meio-dia da próxima quarta-feira. Os shoppings e o comércio do centro de Manaus terão um funcionamento diferenciado de hoje até quarta-feira. Nesta segunda-feira, o comércio da área central e os shoppings funcionarão em seus horários habituais. Na terça-feira, o comércio no centro da cidade funcionará de 8 às 13 horas. Os shoppings abrem suas praças de alimentação às 12 e as lojas somente a partir das 14 horas. Já na quarta-feira de cinza, os shoppings abrem às 12 horas e os bancos também. A Procuradoria-Geral do Estado, a PGAM, anunciou a abertura de processo seletivo para o preenchimento de 10 vagas e cadastro reserva para estudantes de direito. As inscrições vão de 18 de março a 5 de abril. A bolsa é de R$868 para a jornada de 20 horas semanais, além de auxílio transporte no valor de R$167,20. As inscrições poderão ser realizadas entre o período de 18 de março a 5 de abril, de segunda a sexta-feira, de 9 às 14 horas. Os interessados devem procurar a sede da PGE. A Prefeitura de Manaus publicou no Diário Oficial do município o resultado final e a convocação dos aprovados no processo seletivo para médico preceptor dentro do Programa de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade, projeto integrante do Programa Mais Saúde Manaus, o PROMAIS. Os convocados devem se dirigir nos dias 7 e 8 de março até a sede da ESAP para entregar os documentos necessários e assinar o termo de adesão e compromisso ao PROMAIS, conforme exigido no edital. O não comparecimento resultará na eliminação do candidato e consequente perda da vaga. O Programa de Proteção e Orientação do Consumidor, o PROCON-AM, divulgou o resultado de sua primeira pesquisa comparativa de preço de combustíveis do mês de março deste ano. O órgão registrou os valores de gasolinas comum e aditivada, etanol e diesel nas versões comum e S10 pela capital amazonense, apontando uma variação estimada de 40 centavos. A gasolina comum mais barata registrada foi de R$3,59 no bairro Distrito Industrial, na Zona Leste. Ela foi seguida por valores de R$3,72 e R$3,74 nos bairros do Japim e Cachoeirinha, respectivamente. A gasolina aditivada com o valor mais em conta foi encontrada R$3,95 no bairro da Raiz, na Zona Sul. O segundo mais baixo sai ao valor de R$3,97 e consta em 2 postos da Zona Sul que foram visitados pelo PROCON.
Chapecó. O etanol é o produto com maior variedade de preço. O mais barato foi encontrado a 3,18 no posto São Cristóvão de Bandeira BR, na Grande Circular, Cidade Nova. Os demais valores são R$3,19, R$3,24, R$3,25, R$3,28, R$3,29, R$3,39, R$3,59, R$3,79 e chegam a R$3,99. O diesel nas versões comum e S10 estão por R$3,39 e R$3,55 respectivamente nos postos Mucuripe e Gaspetro, na Altasmirim, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste. Os preços também variam até chegarem a R$3,84 comum e R$3,99 a S10. O dia 8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica da Defensoria Pública do Estado vai realizar o Carnaval das Mulheres de 8 às 14 horas no próprio núcleo, localizado na Colônia Oliveira Machado. Durante o evento, as assistidas pelo núcleo poderão participar de oficinas em atividades educativas com nutrição, palestras, receberão lanches e terão um momento de integração e descontração. Ainda durante o Carnaval das Mulheres será lançado o projeto Maria Bonita, em parceria com o Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher. 6h10. O Tribunal de Contas do Estado cedia no próximo dia 15 deste mês de março o primeiro encontro técnico das controladorias e ouvidorias do Amazonas. O evento acontecerá no auditório do Tribunal de Contas de 9 às 16 horas e contará com a participação da rede de ouvidorias municipais. O encontro debaterá, entre outros assuntos, sobre os instrumentos de implementação e fortalecimento das controladorias e ouvidorias nos municípios do interior do estado, como câmaras e prefeituras, a integração entre controles internos e externos, assim como os desafios das controladorias internas na execução da missão institucional, além também das diretrizes, metodologias e normas da Controladoria Geral do Estado, a CGE, em relação às controladorias internas. Embora diga que vá dialogar com os índios Aimiri e Truari para levar energia do Amazonas até Roraima via Linhão de Tucuruí, a gestão Jair Bolsonaro tem uma carta na manga que deixou o Ministério Público Federal em alerta. Usar como anteparo uma decisão do STF que pôs a defesa nacional e a exploração de alternativa energética de cunho estratégico em patamar superior ao usufruto de indígenas em terras pré-delimitadas. Levada adiante com aval do Conselho de Defesa, a questão inevitavelmente será judicializada. Um dos maiores interessados na manutenção da termoelétrica que abastece Roraima em caso de apagão é o ex-senador Romero Jucá, que teria o controle político e econômico da empresa que ganhou a concessão. A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas promove no dia 18 deste mês, às 8 horas, a palestra Mulheres no Poder. A educação como ponto de partida. O evento visa conscientizar sobre o poder transformador da educação na conquista da igualdade, além de despertar o interesse e estimular a participação das mulheres nos cargos de liderança e nos processos decisórios. A palestra, que acontecerá no auditório do Tribunal Regional Eleitoral, será ministrada pela titular da 40ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, presidente da Associação dos Magistrados daquele estado e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juíza Renata Gil de Alcântara Videira. Ela estará acompanhada pela pesquisadora Claudete Catanhede do Nascimento, graduada em Tecnologia da Madeira pela UTAM, mestre em Ciências Florestais pela USP e doutora em Ciências Biológicas pelo INPA. Agora 6h13. No domingo de carnaval, governador e secretário de saúde fazem visita de supervisão a 2 hospitais pronto-socorros de Manaus. A reportagem é de J. Rai. O governador Wilson Lima, acompanhado do vice-governador e secretário estadual de saúde, Carlos Almeida, visitou na manhã de ontem o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e o Hospital e Pronto-Socorro da Criança, ambos na zona leste de Manaus, para conferir o funcionamento das duas unidades conforme o plano de ação adotado pela Secretaria de Estado de Saúde, SUSAM, para o feriado prolongado do Carnaval. Na visita ao João Lúcio, o governador identificou a necessidade de melhorar o abastecimento de insumos naquela unidade e determinou a recuperação do sistema de refrigeração do hospital. Pelo menos 20 aparelhos de ar-condicionado deverão ser substituídos. Pelas redes sociais, o governador falou com o público. Eu e o meu vice-governador, secretário de saúde, aproveitamos o domingo de carnaval para vir fazer uma visita ao pronto-socorro João Lúcio. E há, naturalmente,
nesse período de festa, uma demanda significativa aqui na unidade. Aqui estamos vendo algumas coisas que precisam ser resolvidas, como abastecimento de medicamento, funcionamento de alguns equipamentos, para que quem procure essa unidade possa ser melhor atendido. O Wilson Lima também destacou o trabalho realizado para acabar com o atendimento de pacientes nos corredores do pronto-socorro João Lúcio e da preocupação do novo governo em garantir o mínimo de conforto aos usuários da rede de urgência e emergência da capital. No Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste, o governador constatou um abastecimento adequado para a demanda da unidade, cerca de 80% de medicamentos, além de leitos suficientes. O Wilson Lima conversou com pais e também com crianças que foram em busca de atendimento na unidade, que, segundo o governador, tem capacidade para 130 pacientes e ontem pela manhã a demanda era de apenas 80. Abre aspas. Isso também é resultado do trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Estado da Saúde no sentido de abrir leitos de retaguarda em razão desse surto de H1N1, fecha aspas, informou o Wilson Lima. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h16 em Manaus. Atenção para essa nota de falecimento. Familiares de Alessandro Noronha comunicam seu falecimento ocorrido ontem. Seu corpo está sendo velado na funerária egípcia, na rua Visconde de Porto Seguro, Parque das Laranjeiras, de onde sairá para sepultamento às 14 horas. Noticiamos com pesar o falecimento de Alessandro Noronha. Polícia. Um homem agrediu fisicamente na madrugada de ontem a ex-companheira Gleiciane José Maria da Silva, de 35 anos, e colocou fogo na casa dela, na rua Jasmim, bairro Aida Mendonça, no município de Presidente Figueiredo. O homem foi detido por policiais militares, mas o incêndio de grandes proporções destruiu totalmente a residência de madeira da vítima. O Corpo de Bombeiros informou que, segundo Gleiciane, o ex-companheiro embriagado teria agredido ela e logo em seguida ateado fogo em um colchão e jogado sobre a botija de gás. O criminoso tentou fugir do local, mas acabou sendo interceptado pela polícia militar. Segundo os bombeiros, o fogo alastrou-se rapidamente, mas 3 filhos da vítima conseguiram sair e pedir ajuda aos vizinhos. Gleiciane também conseguiu sair da residência antes da propagação das chamas com uma criança de 3 anos. Nenhum deles ficou ferido. 6h20. Alberto Peregrini, estamos recebendo informação de que aconteceu um acidente com morte, pelo menos a primeira informação, na Torquato Tapajós, em frente ao Campos Sales. Muito bem, Paulo. Se houve essa morte, nem mesmo o Instituto Médico Legal ainda foi comunicado, Paulo. Deve ter sido, se aconteceu esse acidente com morte, deve ter acontecido agora há pouco, Paulo, já que nem mesmo o Instituto Médico Legal foi confirmado. Nós vamos levantar essa situação e daqui a pouco trazer detalhes desse acidente ocorrido na Torquato. Pois é, isso que aconteceu ainda há pouco, Peregrini. E daqui a pouco você trará os detalhes se realmente esse acidente aconteceu, já que o ouvinte está informando aqui através do aplicativo Mando de que este acidente aconteceu em frente ao Campos Sales, na Torquato Tapajós. E no Tancredo Neves, Peregrini, você falou ainda há pouco? Tancredo Neves, Paulo, se confirma a morte, rua Fera das Águas. Paulo, nós estamos ainda em deslocamento, mas as nossas fontes já nos avisam, Paulo, que o corpo estaria dentro de um saco jogado nessa rua Fera das Águas. Não sabemos ainda se esse corpo está esquartejado ou não, porém já se confirma a morte no Tancredo Neves, Paulo. Daqui a pouquinho, nessa edição ainda do Jornal da Manhã, mais detalhes sobre esse bárbaro crime ocorrido agora há pouco no Tancredo Neves. Pois é, e a outra informação aqui, Peregrini, acidente de trânsito, Torquato Tapajós, vítima fatal, moto e ônibus, próximo a Bemol. Acho que é o mesmo acidente, não é, Peregrini? Deve ser o mesmo acidente, Paulo. Próximo a Bemol da Torquato Tapajós, fica na entrada ali do Parque Riachuelo, já ali nas proximidades da antiga sede da Expoagro, onde havia Expoagro, é lá no extremo da Torquato Tapajós, Paulo, onde fica essa loja da Bemol, na entrada do Parque Riachuelo. Tem ali um retorno, tem ali aquele cruzamento que realmente é muito perigoso e pode ter sido ali naquelas proximidades. Pois é, segundo a informação que chega agora, foi o choque de uma motocicleta com um ônibus. Alberto Peregrini, prossiga.
Muito bem, Paulo Guerra, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Paulo Guerra dizendo que no pronto-socorro 28 de agosto, o plantão foi considerado dos mais agitados durante toda a noite e madrugada. Paulo Guerra, para você ter uma ideia, 4 pessoas deram entrada feridas à faca, uma delas morreu, 3 pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, e um outro homem deu entrada vítima de bala. Ele foi alvejado a tiros e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Aí agitou. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem de 23 anos de idade deu entrada vítima de uma facada. Ele levou uma facada no abdômen após se meter em uma briga. As informações dão conta de que a briga foi generalizada em um bar localizado no bairro Jorge Teixeira. E esse homem levou uma facada e foi rapidamente levado ao pronto-socorro João Lúcio. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, vítimas também de agressão física em um bloco de carnaval na área do bairro do Coroado. O homem foi agredido com uma paulada e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. O negócio agitou também no Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes, que ele também estava brincando vestido de mulher, estava alegre no carnaval e não se sabe ainda pelo qual o motivo ele foi barbaramente espancado. O crime aconteceu, repito, na área da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi barbaramente espancado e posteriormente ele foi golpeado com uma facada. O crime aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, também na zona leste de Manaus. Esse homem, após receber as facadas, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Lá, de tudo foi feito para salvar a vida desse cidadão e graças a Deus, os anjos da vida, os profissionais do Platão Araújo conseguiram salvar a vida do fulião. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem foi barbaramente agredido a golpes de teçado. Ele levou várias teçadadas pelo corpo. As informações dão conta de que é outra vítima da bebedeira. Ele estava bebendo com outro homem, depois chegaram mais 2, daí houve uma confusão. Um dos integrantes do grupo da bebida puxou um teçado e deu-lhe várias lapadas nas costas. O primeiro ele deu com a costa do teçado, depois ele deu mesmo com fio e ticou a costa de seu adversário. Como alcoólico, ele bebeu demais. As informações dão conta de que ele bebeu o corote do capeta, aquele que tem gosto de fruta. Toma meio corote e já fica embriagado. Rapaz, ele tomou 1, tomou 2, tomou 3, tomou 4 corotes e ficou meio louco e acabou dando entrada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Há quem diga que ele misturou com Montila, depois passou para cerveja de pobre, o famoso litrão, depois misturou também, Paulo Guerra, com vinho, daquele vinho de santo, aquele que custa R$4 a garrafa de 5 litros. Ele tomou tudo quanto foi esse tipo de bebida e deu uma entrada quase entre a vida e a morte, mais pra lá do que pra cá. Mas logo, logo, os profissionais do pronto-socorro Platão Araújo o livraram de partir desta para pior. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem vestindo uma camisa do Flamengo, daquela de manga comprida comprada no camelô. Ele foi barbaramente agredido a murros, chutes,
socos, pontapés e alguns bofetes. Esse homem apanhou e apanhou muito, Paulo Guerra. Não se sabe ainda o motivo certo, porém as fofocas dizem que ele estava cometendo alguns assaltos e acabou sendo espancado pela população. Não sei se ele apanhou mais porque estava roubando ou se os vascaínos deram nele porque estava com a camisa do Flamengo. O fato é que ele também foi barbaramente agredido e levado ao pronto-socorro. Outra com camisa de clube, outro que deu entrada com camisa de clube no pronto-socorro Platão Araújo, um homem vestindo uma camisa do Vasco da Gama. As informações dão conta de que o vascaíno estava tentando suicídio após descobrir que sua amada, que sua esposa estava se amancebando com o botafoguense. Isso aconteceu na área da zona leste da cidade, ali nas proximidades do ramal do Brasileirinho, próximo também ali a sede do Pauoco. O homem fica vestindo uma camisa do Vasco, todo se gabando que o Vasco está invicto, viu sua amada nos braços de um botafoguense. Esse botafoguense é metido, rapaz, tava lá abraçado com o botafoguense. Ele ficou completamente louco e quis cometer, ele viu que o botafoguense era grande, sabe, Paulo? Ele não quis bater no botafoguense, não. Ele pegou uma faca e tentou tirar a própria vida. Ele tentou se matar. O vascaíno tentou se matar após ver sua esposa nos braços de um botafoguense. Deus me livre e guarde de uma situação como essa. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e no resumo do final de semana em Manaus. E atenção! Um homem, um empresário, um homem muito querido no município de Manacapuru, foi morto a facadas na estrada de Novo Airão, no sítio de sua propriedade. O senhor Antônio Francisco Silva Menezes foi barbaramente assassinado em um latrocínio. Bandidos o mataram para roubar, e assim aconteceu lá na estrada de Novo Airão. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, não se fala outra coisa no município de Manacapuru. O homem era muito querido, uma pessoa muito benquista no município, um homem que gostava de ajudar todo mundo, era amigo de todo mundo e infelizmente morreu na mão de bandidos em mais um latrocínio ocorrido naquela área ali entre Manacapuru e Novo Airão. O negócio não tá fácil lá no município de Manacapuru. A violência vem crescendo a cada dia e dessa vez mais uma vítima de latrocínio foi o senhor Antônio Francisco da Silva Menezes, em que nós aqui noticiamos e lamentamos profundamente a morte desse homem, desse pai de família que morreu na mão de bandidos. Outro latrocínio, dessa vez no ramal do Brasileirinho. Um senhor de 72 anos de idade estava bebendo com sua namorada, uma mulher loira, daquela que gosta de usar pouca roupa. As polpas estavam aparecendo, a camisa só usa aquele top, né? E o bucho em cima da barriga. Ele estava satisfeito com a namorada, quando de repente Paulo Guerra, ele saiu para beber lá na área do ramal do Brasileirinho, e as informações dão conta de que lá ele foi morto a pauladas por um homem que já estava seguindo ele de moto para roubar. Ele foi barbaramente assassinado, foi roubado, depois assassinado a pauladas lá no ramal do Brasileirinho. Ele morreu na rua da casa de sua amada. Um rapaz de 18 anos de idade foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 10, 11 balaços pelo corpo. O crime aconteceu no bairro do Japim. Não se sabe ainda o motivo pelo qual esse homem foi assassinado. A hipótese de acerto de contas devido aos assassinos estarem em um carro e desceram encapuzados desse carro e o mataram com vários tiros, com característica de execução. Nada foi levado do jovem. Os bandidos chegaram com o único intuito de matá-lo, de assassiná-lo, e assim o fizeram.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada ferido a faca no pronto-socorro 28 de agosto. Ele chegou mais pra lá do que pra cá. Segundo as primeiras informações, na hora que ele chegou, foi uma verdadeira correria no pronto-socorro. Os profissionais da vida do 28 de agosto trabalhavam às pressas, faziam de tudo para salvar a vida desse homem. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No primeiro momento em que eu conversava com Paulo Guerra em nossa primeira reunião de pauta, logo na madrugada, o Paulo Guerra já me dava o primeiro ralho da manhã. Ô garoto, busque todas as informações, tá, meu irmão? Tá aí, eu fui, Paulo Guerra, atrás, depois de pegar o rádio, eu fui em busca das informações e chegava a informação de momento que um homem fora assassinado e jogado na rua Fera das Águas, no bairro Tancredo Neves. Paulo Guerra e ouvintes, o corpo continua no local, o corpo está dentro de um saco. Somente com a chegada do Departamento de Perícia Técnica Científica e dos profissionais do IML é que vamos saber se o corpo está esquartejado ou não dentro desse saco lá na rua Fera das Águas, no Tancredo Neves. Segundo o GPS aqui da nossa unidade externa, nós estamos a 5 minutos do local e já vamos trazer informações do local do crime, mas já podemos afirmar que trata-se de um corpo de um homem e que a Polícia Militar já está na área, já está fazendo lá o cerco para que não seja nada mexido nas proximidades do crime. Vamos saber ainda também, Paulo, se ele for assassinado no local ou se fora desovado, se fora jogado lá na rua Fera das Águas, no Tancredo Neves. Vamos buscando informação também de um grave acidente, possivelmente com óbito, na Torquato Tapajós, na parte extrema da Torquato Tapajós, já chegando ali no Parque Riachuelo. Nesse acidente, que teria envolvimento de uma motocicleta também, uma pessoa teria morrido. Já, ainda nessa edição do Jornal da Manhã, mais informações em relação a essas duas mortes ocorridas já agora no começo da manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 72 exames de corpo de delito na permanência do IML de ontem para hoje. O investigador Jefferson Silva e o Alberto Brito estavam anotando tudo que acontece no livro da capa preta. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h35 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. 24 horas no ar, Difusora FM. Alô, você, cliente Bemol. Sabia que você não precisa ir à loja para comprar conosco? Isso mesmo, basta ir no site da Bemol. Acesse www.bemol.com.br. Lá você encontra o produto que deseja, compra com total segurança e recebe no conforto do seu lar. Comprar pelo site da Bemol é fácil e rápido. E você ainda ganha bônus em dobro. Acesse agora mesmo www.bemol.com.br e boas compras. Bemol, escolha com confiança. Difusora 24h.com. Difusora. As principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, você confere no portal Difusora 24h.com. Difusora. Se você não ouviu em seu programa preferido, acesse o portal Difusora24h.com e continue conectado. Não esqueça, Difusora24h.com, o portal de notícias da Difusora.
Venha pro Torra Preço Aba Móveis. Isto sim é liquidação. Roupeiro casal com portas deslizantes por R$599. Cozinha compacta com balcão só R$499. Tem muito mais. Escuta! Mesa com 4 cadeiras Paris por R$489. Lavadora de roupas 10 quilos apenas R$399. Mas venha logo antes que acabe. Torra Preço Aba Móveis. Aqui você economiza mesmo. Na Bemol, o cliente tem mais vantagens. Bônus nas compras, medalhas digitais de reconhecimento, Wi-Fi grátis nas lojas, terminais de autoatendimento e soluções digitais para poupar o seu tempo. Bemol, escolha com confiança. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h37 em Manaus. Esportes. O Curitiba confirmou neste domingo a contratação do goleiro Muralha. Fora dos planos do Flamengo, o jogador de 29 anos chegou neste domingo à capital paranaense e vai passar por exames a partir de hoje no CT da Graciosa. O Coxa vai apresentar o Muralha na próxima quarta-feira. O Flamengo já está na Bolívia para a estreia na Libertadores. Cerca de 3 horas após deixar o Rio de Janeiro, em voo fretado, a delegação rubro-negra desembarcou na noite deste domingo em Santa Cruz de la Serra, onde o time ficará enquanto não sobe a serra para enfrentar o São José em Oruro nesta terça-feira, 19h30. Ainda faltam mais 12 rodadas para o fim do campeonato italiano, mas já é possível dizer que apenas uma tragédia tira o título da velha senhora, a Juventus. Na tarde deste domingo, o time defendido pelo astro Cristiano Ronaldo ganhou do Napoli por 2-1 no estádio São Paulo e aumentou ainda mais a sua vantagem. Com 72 pontos ganhos, a invicta Juventus permanece confortavelmente instalada no primeiro lugar do torneio nacional. O Napoli, com 16 pontos a menos, detém a vice-liderança. O Milan com 48 e a Inter com 47 ainda mais longe completa o grupo dos 4 melhores. Um jogo isolado ontem pelo Campeonato Paulista. O São Paulo foi a Bragança Paulista e derrotou o Bragantino por 2-0. Hoje pelo Paulistão jogam Ponte Preta e Botafogo. Últimas notícias. O Ibama tem início de ano com menor quantidade de multas aplicadas desde 1995. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que o órgão abrigaria uma indústria da multa. As centrais sindicais preparam uma reação à decisão do governo Jair Bolsonaro de fixar novas regras para dificultar o pagamento da contribuição sindical. Parlamentares ligados às entidades pretendem usar a medida provisória editada pelo presidente na sexta-feira para resgatar um projeto que regulariza a chamada contribuição negocial. De acordo com a proposta, os sindicatos teriam autonomia para cobrar a taxa de todos os trabalhadores após a aprovação de assembleias de cada categoria. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta segunda-feira em alta de 1,02% aos 21.822,04 pontos. Aos 99 anos de idade, o ator e dublador Orlando Drummond, o seu peru, da escolinha do professor Raimundo, participou do bloco de carnaval Diversão Brasileira. Neste ano, o bloco teve o tema Dublando Drummond 100 anos, em homenagem ao seu centenário que ocorrerá em 18 de outubro. Integrantes da equipe econômica de Jair Bolsonaro torcem para que o deputado Eduardo Cury, PSDB de São Paulo, assuma a relatoria da reforma da Previdência na Câmara. Como o governo paulista apoia a medida, o grupo do ministro Paulo Guedes acha que o tucano seria menos pressionado nas bases. O PT está coletando mensagens ofensivas sobre a morte do neto do ex-presidente Lula postadas em redes sociais. O partido vai analisá-las e, se for o caso, ingressar com medidas judiciais contra os autores. A publicação de Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente, está no pacote. O venezuelano Roger Javier González Parra, de 40 anos, morreu ontem no Hospital Geral de Roraima, onde estava internado desde 23 de fevereiro. Ele foi a terceira pessoa a morrer após confronto entre indígenas da comunidade São Francisco de Urunai e venezuelanos em 22 de fevereiro, quando Nicolás Maduro determinou o fechamento da fronteira entre a Venezuela e o Brasil. Parra, que não é indígena, chegou ao hospital com traumatismo craniano grave. Após o retorno do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
No segundo encontro com o líder norte-coreano Kim Jong-un em Hanoi, no Vietnã, a Casa Branca informou em seu site que a reunião foi proveitosa. As conversações entre os dois líderes duraram 3 dias, mas não resultaram em acordo sobre os temas tratados: desnuclearização e conceitos econômicos. Pelo menos 23 pessoas, algumas delas crianças, morreram depois que um tornado atingiu o condado de Lee, no Alabama, neste domingo, segundo a polícia local. Funcionários de emergência estão trabalhando retirando os corpos e os feridos dos escombros de muitas casas destruídas. A agência Reuters cita centenas de construções danificadas. O Papa Francisco fez um alerta neste domingo dizendo que líderes como políticos, pastores, autoridades públicas, professores e até mesmo os pais precisam ter sabedoria para guiar alguém, porque caso contrário, correm risco de causar danos às pessoas que confiam neles. Pode um homem cego guiar outro cego? Questionou o pontífice durante o Ângelus na Praça São Pedro. Em seguida, o líder argentino respondeu falando que um guia não pode ser cego, mas deve ver bem se está consciente de seu papel delicado e sempre discernir o caminho certo para liderar pessoas. Difusora